resolvi gravar um vídeo aqui extra da natureza do ser. No momento em que se fala de orixá ancestral, a gente fala de um casal de orixá, de pai e mãe. Então a questão da natureza do ser fala sobre a questão íntima, diz respeito ao ser masculino ou feminino, homem ou mulher. A gente tem no começo do nosso curso, nas primeiras aulas, quando a gente fala sobre Umbanda e Kardecismo, tem um texto lá também chamado A Natureza do Ser. Porque nesse texto do Chico Xavier, lá está escrito: quem tem natureza masculina, quase sempre nasce num corpo masculino. Quem tem natureza feminina, quase sempre nasce num corpo feminino. Então quem nasce homem, quase sempre nasce homem. Quem nasce mulher, quase sempre nasce mulher. E quando é que acontece da natureza estar trocada, Pedro? De ter uma natureza feminina e nascer num corpo masculino. Acontece sim, de ter uma natureza masculina e nascer num corpo feminino e vice-versa. Então isso acontece. E nós temos um olhar, a Umbanda tem um olhar de muito respeito para a natureza de cada um. É aquele que, tendo a natureza masculina, quando em determinada encarnação, usou da sua força para abusar da mulher. Aquele que é o machão, o homem que se impõe pela força e que diminui, que agride a mulher. É comum depois nascer num corpo feminino, para aprender a dar valor na mulher. A mulher que usa da sua feminilidade, da sua sensualidade, da sua força feminina para diminuir um homem, ou para aproveitar de alguma forma, e se coloca e subjuga o homem com uma força muito egoísta e com falta de respeito. Então nasce num corpo de homem para aprender a dar valor. Porque é comum dizer que esse espírito não tem sexo. Acontece quando você desencarna, você é um homem, você continua homem. Se você é mulher, você continua mulher no plano astral. Se a tua natureza é feminina, você gosta de homem, você continua gostando. Se a tua natureza é masculina, você gosta de mulher e continua gostando. Porque é quem você é. Encarnação após encarnação, geralmente isso não muda. O que muda é nascer num corpo trocado para ter uma experiência de respeito com o outro sexo. Ou quando nasce num corpo trocado para ter uma encarnação inteirinha em que você não vai se relacionar com ninguém. Você vai se fechar, vai ser recluso. Isso também acontece em algumas encarnações missionárias. O que nós estamos dizendo aqui é, no momento da fatoração do ser, na androgenesia, quando um pai e uma mãe vêm te fatorar, tem um que é dominante e um que é recessivo. O orixá dominante, que está vibrando aqui na sua coroa, se esse orixá dominante é masculino, a sua natureza é masculina. Você pode até nascer num corpo feminino, mas sua natureza é masculina. Se o seu orixá dominante é feminino, a natureza é feminina. Pode nascer num corpo masculino, mas a natureza é feminina. Então, uma natureza íntima, que é mais ativa ou mais passiva. Uma natureza íntima, que é mais masculina ou mais feminina. Então, na obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, se diz: você pode nascer homem ou mulher, porque você precisa ter essa experiência, senão você nunca teria essa experiência. A ideia é que o espírito não tem sexo, nasce em qualquer corpo. Acontece que o espírito tem natureza, a gente diz sexo. Da forma como a gente entende, é algo do corpo morfológico, do corpo biológico. Mas o corpo plasmado também tem sexualidade. No mundo astral, tanto nas primeiras esferas para cima quanto para baixo, as pessoas trocam energia. O sexo não é tabu na Umbanda, não é pecado desde que se tenha amor. Então, troca amorosa entre duas pessoas é algo que alimenta um ao outro. Essa troca amorosa também existe no astral. Então as pessoas têm momentos de amor, de troca, no astral também. E isso acontece dentro do seu campo de interesse. De quem? Daquela que tem a natureza feminina se interessa pela natureza masculina. E a natureza masculina se interessa pela natureza feminina. Então essa é uma questão polêmica, porque levando uma outra questão que da homossexualidade, por exemplo. Porque a homossexualidade, Pedro, algumas pessoas se questionam e levantam esse questionamento que eu estou falando aqui. No curso virtual, toda vez é levantado em pergunta. E aí eu estou sempre digitando, sempre tentando explicar. Há sim a questão da homossexualidade, onde alguém de natureza feminina encarnou num corpo masculino. Alguém de natureza masculina encarnou em um corpo feminino. Então aí é uma questão
de que você sente que, embora esteja num corpo masculino, tem a natureza feminina e vice-versa. Não apenas uma questão de natureza trocada, há também muitas vezes o interesse de se relacionar também com alguém da mesma natureza. Há também quem tem natureza masculina, está num corpo masculino, mas tem interesse em trocar carinho e amor com a sua mesma natureza. Também acontece de ter uma natureza feminina e um corpo feminino e ter a vontade de trocar carinho, de trocar amor, porque sente carinho por alguém que também é de natureza feminina. E nós devemos respeitar a opção sexual e afetiva de todas as pessoas. Qual é o olhar da espiritualidade, Pedro? O olhar da espiritualidade é, às vezes alguém de natureza feminina está num corpo masculino, e às vezes alguém de natureza masculina está num corpo feminino. A natureza masculina, ela é uma natureza ativa, a feminina é uma natureza passiva. Agora, onde não há sentimento nenhum, onde há uma dependência ao sentimento de crise, de privação, onde o que você sente é um vício, algo que lhe dói, que lhe machuca. Então isso nós dizemos que não é bacana. Tudo que machuca não é bom. E tudo que é bom é justamente aonde não há dor, nem mentira, nem enganação. E a pior mentira que tem é mentir para si mesmo. Então que a gente possa primeiro nos respeitar, entendendo que o corpo é sagrado, e há de se compreender pela Umbanda que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E nas questões pertinentes ao sexo, entender que sexo é algo que deve estar vinculado ao amor, ao carinho, e que o corpo é sagrado. Eu nunca vi nenhum preto velho, nenhum caboclo, nenhum boiadeiro, nenhum baiano, nenhum exu, nem pombagira ter algum preconceito ou discriminar alguém. E que a gente possa então entender isso sob um olhar divino, um olhar sagrado. Entender a questão das naturezas e da liberdade que cada um tem de trocar amor e carinho com quem quiser, desde que haja respeito, tá bem? Muito obrigado, axé. A gente se vê na próxima semana.